Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast aqui da nossa paróquia, da nossa comunidade, o nosso Sagrada Cast. Antes de mais nada, a gente quer agradecer mais uma vez você que vem acompanhando os nossos programas, os nossos episódios, é muito importante para a nossa comunidade. E que você continue aí compartilhando, seguindo as redes sociais da nossa comunidade, continue enviando esse vídeo aí para suas pastorais, para seus amigos, para seus familiares, para que a gente também possa continuar aqui criando esses conteúdos para vocês, para as nossas pastorais, para toda a nossa comunidade. E hoje estamos aqui para mais um papo, um episódio que é mais do que especial para a gente. É mais do que especial, é uma honra poder gravar esse episódio hoje do nosso podcast. Acho que talvez o mais esperado da nossa paróquia. Estamos aqui com o nosso querido, amado Padre Paulo Afonso. Antes de mais nada, queria agradecer, Padre, por ter topado esse convite, por ter aceitado bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado por receber a gente aqui na sua paróquia. Eu que agradeço, fico muito contente em saber que vocês estão perseverando. Esse ambiente aqui que nós estamos, a gente chama de Sala da Memória. Também o Padre Beto preparou com tanto carinho, a paróquia vai para 70 anos. E tem muita coisa aqui que é documento histórico, objeto histórico. E é uma sala assim que tem a ver mesmo com essa preservação, para que a história ela permaneça, né, para gerações futuras, como vocês estão fazendo agora. É muito importante saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, né? Exatamente. A ideia é justamente essa. A gente decidiu iniciar esse projeto porque tanta gente boa passa pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, e aí chegam os jovenzinhos e só ouve a história, não sabe quem foi, não sabe o tanto que as pessoas lutaram, batalharam para construir, né? Por exemplo, quem chega na paróquia hoje vê aquela igreja incrível, bonita, maravilhosa, não sabe a luta que foi os últimos 25 anos, né? Então, a ideia é justamente essa, é preservar a memória, ter um acervo aí das pessoas que construíram a nossa história. Muito importante. Que bom. Bom, então a gente vai começar esse papo, Padre. Todo o nosso episódio a gente começa com a mesma pergunta, que é a gente quer saber como que era a infância do Padre Paulo. Como que foi, se o Padre Paulo era uma criança muito levada, se era uma criança mais tranquila, como que foi essa infância, as vivências, né? Se a religião já estava presente na família do padre, como que foi esse período? Então, eu sou de uma família nordestina. Eu nasci em Pernambuco, né, e vim para cá bem novo, né, com 2, 3 anos de idade. E a gente foi criado aqui na região da Zona Leste de São Paulo, né, um lugar bem difícil também, né? E a infância foi de muita pobreza, assim como todo migrante nordestino. Meu pai veio do Nordeste, ele não veio por causa da seca, ele veio por causa da chuva, né? Lá chovia muito, né, e a lavoura estragava até. E ele resolveu, já tinha vindo solteiro aqui para São Paulo desde os anos 50, ele resolveu então trazer a família. A gente se instalou nessa área da região leste de São Paulo e foi uma infância assim, num bairro bem periférico, uma infância bem pobre, poucos recursos, né, extremamente pobre. E a infância, como os mais antigos, ela foi vivida com muita criatividade, né, nas brincadeiras. Foi um tempo que eu tenho muita saudade, apesar da situação bem difícil, né? A família bem rigorosa, né? Pais nordestinos, rústicos ali, mas agradeço muito isso também, porque no ambiente que a gente morava, a gente facilmente era de alguma forma levado, né, a companhias e a entrar em outros caminhos aí complicados. Mas pai e mãe rígido ali. 7 filhos e os mais velhos tinham que trabalhar, os mais novos estudavam, né? A gente teve esse privilégio, já os meus irmãos mais velhos não puderam estudar, mas os mais novos, né, então, puderam. Mas foi um período assim gratificante. Minha mãe, muito na devoção dela, no terço, nas orações, aquela coisa do interior mesmo. E a gente foi sendo educado um pouco aí, né? A obrigação da catequese, a participação na vida da comunidade, desde muito novo. Então, eu me lembro que na catequese, eu falo isso para todo mundo, na catequese eu matava a aula de catequese, né?
porque a chamada professora de catequese, eu não me lembro direito, mas a gente não se enturmava direito, tinha até uma espécie de bullying também na catequese, diferenciação, sabe? Sim. Você era mais pobre, mais humilde, tinha outro que era mais soberbo, e a gente se sentia assim meio pressionado. Teve uma hora que eu comecei a dizer que ia e não ia, né? Arrumei um colega e a gente ia para a pracinha lá, ficava lá jogando bola, né? E então eu fiquei 4 anos na catequese, eu fui pós-graduado na catequese. Mas fiz a catequese direitinho, então a gente, esse período da infância foi muito legal, né? Foi muito generoso, né? Eu tenho muita saudade. Era um outro momento, né? Apesar que a gente nem sabia o momento que a gente vivia, a década de 70, era uma década pesada mesmo, mas a gente sabia, a gente vivia o nosso mundinho ali, ouvia de muito longe assim, essa questão toda da ditadura, né? Era uma coisa que estava muito longe da gente. Mas a gente vivia como toda criança, no nosso mundo ali que a gente criava, que eu dizia muita criatividade, porque era uma pobreza extrema, né? A gente tinha que inventar, né? Para se divertir, para brincar. Sim, é verdade. Eu acho que isso é um reflexo da sociedade, na verdade, né? Os governantes, no modo geral, sejam eles ditadores ou não, olham muito pouco para a periferia, né? É natural. Mas interessante, acho que é legal a gente também saber, né, essas histórias, porque traz pra gente para perto, né? Às vezes a gente vê a imagem do padre hoje e a gente, muita gente não enxerga e não vê, né, que o padre é só mais uma pessoa, né? Teve uma infância igual a nossa. Eu também, às vezes, já matei aula muito de catequese comum, né? também. Pois é, tá vendo? Tá se confessando aqui. É verdade. E já era o Padre Paulo que tá lá. Já devo ter absolvido. Já esse pecado já passou. E aí, padre, passa essa infância, né? E a juventude do padre, em que momento que a religião, a igreja começa a entrar de uma forma mais concreta, assim, de uma forma mais forte na vida do senhor? Sim. Bom, a gente, nesse período, a gente começava a trabalhar muito cedo, né? Não sei, hoje, por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez não se permita mais. Mas a gente começava a trabalhar com 10, 12 anos, a gente ia para a feira, alguém se pedia para segurar 2 sacolas, a gente trazia, ganhava um dinheiro, um carrinho de rolemã que a gente levava as coisas da feira. E depois eu trabalhei no supermercado, no caminhão de entrega, trabalhei num bar, né, como fazendo ali o lanche, né, na chapa, chapeiro. E eu tive diversos trabalhos. Eu só sei que nesse tempo a gente trabalhava muito, né, e o dinheiro todo ia para a mãe. Era sempre assim. A mãe é que administrava o dinheiro. Nesse período, né, nessas situações do trabalho, a gente foi conhecendo a realidade de uma outra igreja, né? Fiz a catequese, depois fui para um grupo que chamava Perseverança e um outro grupo de jovens que na época se chamava Cojuá, né? Era uma comunidade de jovens, alguma coisa, não me lembro a sigla o que era. Mas ali a gente conheceu os padres carlistas, que faziam parte daquela comunidade São Pedro da Avenida Industrial, e esses padres, até hoje, né, eles são muito voltados para o social, essa questão toda do migrante, e assim por diante. É engraçado, né? Aqui teve, nessa paróquia, padres carlistas também, né, calabinianos, que depois foram embora. Mas, junto a esses padres, a gente foi conhecendo dentro da comunidade alguns movimentos de reivindicação, movimentos. Na região onde a gente morava, passavam 2 rios, dava enchente. A gente juntava a comissão, fazia uma comissão de moradores, ia lá para a prefeitura. Em São Paulo era no Ibirapuera, a gente ia lá fazer nossos pedidos ao prefeito. E a gente foi conhecendo um outro lado da igreja atuante nesse aspecto social. A gente entrou praticamente de gaiato, né? A gente estava
Eu e meu irmão, nós estávamos numa manifestação da rua por causa do enchente, e eu me lembro que uma vizinha falou, leva esses dois aqui com vocês, né, para eles conhecerem o trabalho, para ajudar, e a gente foi, depois não saiu mais, né, a gente até saiu no jornal, na Folha da Tarde, me lembro até hoje, eu fazia aqueles cartazes, e a gente ia lá na prefeitura, era o Mário Covas na época, né, era o prefeito, e a gente foi conhecendo esse outro lado da igreja, né, que foi muito interessante, que eu não conhecia. Então eu vi o padre não mais só na missa, presidindo a missa, celebrando, mas eu via ele atuante também, de alguma forma ajudando a comunidade. E esse aspecto da caridade me chamou muita atenção, né? A gente veio de uma extrema pobreza, e a gente viveu tudo aquilo ali, e aquilo conduía coração quando a gente vê essa situação em outras pessoas e tudo mais. Então, eu diria assim, isso foi a primeira coisa que me atingiu, foi essa questão da caridade. Eu sempre dizia isso lá na Sagrada Família, né? A caridade é uma coisa que quando fazem para você, você não esquece mais. Né? É verdade. Esquece de outras coisas, mas a caridade não. E a minha família foi muito ajudada, né? Muita gente quando chegou. E a gente quis também fazer essa experiência, né? Ajudando através desses organismos que existiam dentro da igreja, que eram muito sociais e reivindicavam alguma coisa junto à prefeitura, eram de cunho político mesmo, né? Não partidário, mas era de cunho político mesmo. E a gente foi conhecendo esse outro ambiente. Por fim, eu me mudei lá de São Paulo, mas eu me lembro até hoje, um senhor da comunidade, ele se chamava Campos, ele falou assim, olha, quando você chegar na região de Mauá, você procura uma comunidade lá e se engaje também para você não perder esse pique, você e o seu irmão. Sim. Meu irmão continuou, depois ele parou, meu irmão mais caçula continuou comigo, né, e a gente entrou nessa comunidade, fomos morar junto a essa capela Cristo Operário da paróquia São Pedro de Mauá. Os padres eram espanhóis, também muito inclinados ao movimento social. Eles eram do Instituto Missionário que vinha lá da Espanha. Então foi aquela época das SEBs, né? Aquela Sim. época dos grupos de rua. Então e a juventude de Mauá sempre foi um destaque, né? Então a gente imediatamente já fez um grupo de jovens, começou a se informar. E foi aí que no contato com esses padres que a gente teve o primeiro insight vocacional, né? Porque a gente não ouvia falar seminário da diocese. Então, primeiro eu conheci um padre redentorista, depois eu conheci um beneditino que vivia um trabalho de missão, coisa rara, né? Porque existiam os cursos de verão em São Paulo e esses padres vinham todos se hospedar nas comunidades, né? A paróquia abria as casas das comunidades para que eles se hospedassem. Fazia o curso de verão em São Paulo e eram padres muito voltados ao social. Então, eu primeiro fiz uma experiência com os redentoristas, quase entro para os redentoristas. Depois eu conheci o seminário diocesano, a pastoral vocacional diocesana, através do padre Marquinhos, e aí eu entrei para fazer esses encontros vocacionais. Era o padre Ayrton, hoje é Dom Ayrton, lá da diocese de Mariana, que também era o padre Adenise, que até então era seminarista, e a gente fez um percurso de orientação vocacional com as irmãs, com os padres, com os seminaristas, e foi discernindo esse caminho aí até, depois de 2 anos, até tomar essa decisão. Entendi. Esse caminho vocacional que você fez, você lembra a idade que você tinha? Então, eu tinha 18, 19 anos. 19 anos. Entendi. Eu entrei para o seminário mesmo com 21. 21 anos, né? E como que foi a notícia para a família? A gente já foi preparando, né? Porque a gente já conversava sobre isso, eu já falava com meu irmão, minha irmã, com a família, a gente já falava alguma coisa. Mas eles não acreditavam, né? Que eu era meio da pá virada, né? Do social. Eles não conheciam esse lado do padre, assim, né? Então tinha aquela visão tradicional. Sim. Uma outra época, né? Hoje a gente vê essa diferenciação, os padres mais tradicionais, eu respeito, acho que é muito importante. É uma outra época que a gente está vivendo. Mas a gente veio de uma escola diferenciada, né? Nos anos 80, era muito mais
voltada à questão social, sem deixar de lado a piedade, a liturgia e tudo mais. Sim. Mas quando a gente decidiu mesmo, quando eu decidi, falei, né, lógico, meu pai compreendeu a princípio, ficou assim sem saber direito o que era isso, e minha mãe ficou muda. O dia que eu fui para o seminário, ela ficou muda, né? Naquele dia ela não falava comigo, ela estava assustadíssima, sem saber o que ia acontecer, por que eu estava indo embora, né? E foi muito engraçado. Então, lógico, houve choro, houve essa coisa toda, né? Mas diferente talvez do que ela pensasse, né? Porque a gente, o seminário secular diocesano é um seminário que não é isolado, né? A região. Sim. Então toda segunda-feira era uma espécie de folga para o seminarista, a gente ia para casa, né? Então eu brincava assim que quando eu saí de casa minha mãe chorou, né? De tristeza. E quando eu ia para casa na segunda-feira ela chorava de alegria porque eu voltava ao seminário. Mas foi uma experiência, assim, no começo, até eles se acostumarem, uma experiência assim que assustou a família, né? Porque eu pedi a conta do serviço, né? Imagina, o padre não vai casar, essa coisa toda, né? Então, lógico, fica assim, assustado. Mas eles foram se acostumando com a ideia, né? Então, a gente foi percebendo isso durante todo o processo. Mas foi assim, desse jeito, né? Foi assustador para todos, né? E o que o senhor lembra desse período de seminário, assim, que o senhor mais gostava, assim, de alguma matéria, algum estudo? Bom, primeiro que eu sempre dizia, ainda no seminário, eu dizia assim, eu vou sentir muita saudade, né, dessa vida, porque de fato foi assim, um momento assim, formidável, de convivência, de conhecimento, né, de passeios, a convivência com os seminaristas, com os meus amigos, até hoje, aqueles que não foram até o final, que não são padres, são muito amigos nossos, né? A gente se encontra de vez em quando. Mas foi um período assim rico de convivência. Eu sinto muita saudade desse tempo, né? Porque, além de todo o processo de formação, todo estudo, essa questão da convivência era um negócio muito rico dentro do seminário. Nossa, né? Pode ser que outros não tenham tido essa alegria, mas eu sinto muita saudade desse tempo, né? E eu sou meio saudosista assim mesmo, eu tirava muita foto, né, marcava profundamente aqueles momentos, né, foi um negócio assim formidável, né, foi uma experiência que vai ficar para a minha vida, né, e que me ajudou muito, né, os meus amigos, colegas, os padres que também nesse processo estudaram comigo, fizeram esse período de seminário. Foram 7 anos, assim, que até hoje eu sinto saudade, né? De cada momento que eu me lembro, cada ocasião, cada situação, né? Que ainda eu consigo me lembrar. Olhando as fotografias, os álbuns, eu sinto muita saudade. Porque era um momento, assim, de muito ideal, né? De efervescência, de fé, de medo também, anseio, né? O que vai ser depois que for ordenado, né? Tem coisas que ainda não consegui digerir. Sim. Então, todo esse processo foi assim, um misto de alegria e ansiedade, não saber direito o que ia acontecer. Mas foi muito bom. Todos os momentos de seminário, a convivência, as brincadeiras, né? Porque o seminarista brinca também, faz piada, faz chacota, né? A gente vai para o seminário, a gente, talvez hoje, né? Eu não sei se o seminário ele tem um perfil hoje em dia mais recatado, mais tradicional, mas no nosso tempo a gente era meio assim, solto, né? Então tinha aquele mais piedoso, tinha aquele mais que era mais tranquilo, que via com naturalidade as coisas, que era mais voltado ao aspecto político, ao mundo, né? Assim, no sentido de abraçar as tendências todas e viver naquele período também sem medo, né? Sem receio. Então, era uma experiência bem eclética, né? Com todas aquelas pessoas que ali estavam, cada um do seu jeito, cada um do seu perfil. Então, foi um momento assim muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus a possibilidade de ter ficado aí 7 anos no seminário. Lógico que tem gente que saiu revoltado, chateado, né? Porque aí cada um faz uma experiência, né? Sim. Cada um faz uma experiência. Alguns que saem meio brigados um com o outro, mas eu não. Eu posso ter a certeza que foi uma experiência assim gratificante, foi muito bom.
preparou mesmo, né, Sim, para sim. o caminho, né? Naquilo que o processo de formação tinha para fazer, ele fez. A formação nunca acaba, né? Sim, Eu sempre digo para aqueles que eu acompanho, o seminário é um processo onde você não vai ver tudo. Você vai ter que carregar algumas dúvidas para o resto da vida, outras coisas para ser trabalhado depois no ministério, porque em 7 anos você não consegue, né, aprender tudo. Depois, assim, falta o dado da experiência da vida que você vai ter que ter também. Vai ter que, a gente é muito novo, né? Hoje a gente tem no propedêutico, que eu dou aula para o propedêutico, que é aquela turma. No meu tempo não tinha o propedêutico, que é uma parte da formação onde você acolhe aqueles que são candidatos ao seminário. Eles já ensaiam uma convivência, se preparam para o vestibular, aprendem a rezar a liturgia das horas, vão conhecer um pouco a diocese e vão ver se na experiência da convivência eles conseguem ali administrar isso. Então eu dou aula já pelo menos há 18 anos propedêutico, né, como introdução da filosofia. E a gente vê que cada vez mais entram seminaristas novinhos, né? Eu digo assim, vocês vão sofrer muito. Porque, assim, eu acho que o dado importante é você ter feito uma experiência anterior, né? Trabalhado, namorado. Sim. Mesmo que não tenha sido aquela experiência, mas você, com 16 anos, você saiu do colégio e já entra para o seminário, né? Nem trabalhou direito. Então, depois pode ser elementos que depois lá na frente falta aí para esse processo todo. Pode ser que não, né? Mas acho que ajuda muito nesse sentido. Então, cada vez mais a gente vê o pessoal do propedêutico com 16, 17 anos, novinho. Né? Eu lembro que a gente espantava muito o Guilherme quando ele passou pela paróquia. Ele é um que ele entrou bem novinho no seminário. Né? Então, assim, mas enfim, né? Foi um período fabuloso, né? Eu não, se pudesse, faria de novo, né? Sem medo. Que bonito. E aí o senhor se ordena e vai direto para a Sagrada Família ou passa por outros paróquias? Naquela época nós éramos designados como vigário, né? Um pároco de uma paróquia. Então já tinha as paróquias que recebiam esses vigários. Então eu fui como vigário para a paróquia do Padre Beto. Eu já estava lá como diácono, porque foi nesse ano que eu trabalhava pastoralmente lá. Eu fui ordenado diácono no meio do ano. Então já estava lá como diácono. E no final do ano fui ordenado e lá fiquei com ele um ano. E ainda fiquei um período, por isso que eu digo que não são 20 anos, são 21 anos, porque eu ficava lá e cá, né? Porque não tinha casa paroquial. Quando eu cheguei não tinha casa paroquial, não tinha cozinheira, não tinha nada. Eles tiveram, até, não se faz mais isso. Hoje você não cria uma paróquia sem uma estrutura mínima. Mas naquele tempo, Dom Cláudio, acho que era a administração, era o administrador apostólico, que era o Padre Moura, ele autorizou que já fosse, porque ali aquela região ali da Sagrada Família eram bairros novos, né? Só o Jardim do Lago que era mais antigo, Detroit, né? Mas aqueles outros bairros todos ali para trás eram todos bairros novos, então precisava assumir ali, que estava crescendo, e a presença da igreja era pequena. O Padre Pedro estava do outro lado, na Assunção, a capela mais próxima dele, onde ele celebrava, era a Capela dos Casas, ali, né, São Benedito. E Menino Jesus, né? Ele celebrava Jesus, um pouco no Menino, né? Jesus também. E eram celebrações bem esporádicas, era muita celebração da palavra. Mas precisava mesmo organizar ali aquele bairro que estava crescendo. Então, em 1996 eu fui ordenado, eu fiquei 96, 97 no Padre Beto na Nossa Senhora de Guadalupe, mas nesse período já havia a proposta de criar essa paróquia. Então a gente já visitava, já celebrava, né? Eu me lembro que logo quando eu cheguei, nos primeiros anos, teve aquele conflito no Falcão, né? Eu ainda estava na Guadalupe lá, né? Nós participamos daquele conflito, eu acho que vocês não lembram, né? Não. Eram muito novos. Então, Falcão foi um lugar ali que foi... o grileiro vendeu os lotes, mas era uma área que não podia ter sido vendida, as pessoas construíram, e as casas por dentro já estavam acabadas, mas houve um conflito com a juíza, que foi lá, e por fim,
o governo do estado disse que tinha que derrubar tudo. E a gente ficou lá o dia inteiro, à noite, com o povo que estava lá, segurando a tropa de choque, né, para que ela não invadisse. Por fim, ela acabou invadindo, não teve jeito, né, tirou as pessoas e depois, então, se derrubou as casas no outro dia. Foi bem trágico, né? Mas nós ficamos ali esse período todo. E as pessoas ficaram desassistidas depois? Eles foram levar as coisas para um galpão da prefeitura, mas ficaram ao relento. Cada um foi procurando alguém, uma família ou outra, né? E eu me lembro que eu fotografei tudo isso, né? Eu tinha uma Olympus Trip, aquela que dividia o enquadramento da foto em dois, e eu fotografei tudo, estava tudo lá na Guadalupe, né? Todo o conflito da polícia. Eu entrei como fotógrafo, já era pago. E a gente entrou, conversou com os policiais, né? Com a tropa de choque, conversou com o comandante, com o prefeito, mas não teve. Eu e o Padre Beto também estava. Né? Mas eu me lembro que foi aí, 96, 97, né? Esse conflito. Né? Sim. E aí, então, você vai para a paróquia com 2 anos, mais ou menos, de ordenado. Isso, mais ou menos isso. E você lembra como que foi essa sua chegada lá? Porque era uma paróquia que estava nascendo a ideia de uma paróquia, né? Bem antes a gente foi conhecer, né? Uma igreja ainda. Padre Pedro e Padre Beto mostraram as comunidades, a gente foi bem recebido, acolhido, né? Uma proposta de que se fizesse, o Padre Pedro, desde que eu cheguei, desde que essa ideia começou a tramitar, que ele dizia, a casa paroquial vai ser a Capela Menino Jesus. A parte de cima, onde está construído aquele auditório lá, é onde ia ser a casa paroquial. Né? Então, quando eu cheguei, que eu escolhi o terreno da Sagrada Família, todo mundo ficou bravo comigo. Mas eu me lembro que foi a Capela Menino Jesus que deu toda a estrutura, ajudou a comprar o carro, né? Essa questão do aluguel da casa, os móveis, depois se fez uma espécie de enxoval para o padre. Eu troquei de casa, estando ali nesses 20 anos, 5 casas. As 2 últimas foram casas nossas. Né? Mas aí foi de aluguel em aluguel, né? Então não aguentava mais mudar. Né? Mas o Menino Jesus, nossa, foi de grande ajuda. A Igreja Sagrada Família, que era uma capela, tinha 2 terrenos e um galpão de madeira grande, né, razoavelmente grande, mas era todo de madeira. A parte do fundo, do lado assim era de alvenaria, mas o resto era tudo de madeira. Sim. Mas era bem arrumadinho, né, tinha um capricho formidável. Eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez para conhecer, encontrei, até hoje eu falo, isso é um Antenor, né? Estava dando um acabamento naquilo que era o presbitério, né? E aí foi a primeira pessoa que eu já vi. Era o barracão. Era o barracão. Aí cumprimentei ele, mas já me acompanhavam a Mércia e o Joneide, né? Porque eram 2 ministros muito fortes do Padre Pedro. Eles que foram ver casa comigo, com a Dona Rosa, né? Dona Rosa sempre solícita. Mas ficou esse constrangimento. Eles queriam que a Capela Menino Jesus fosse a sede paroquial. Quando a gente olhou no mapa e viu a realidade, a gente achou por bem lá. Né? E porque ainda a gente ia comprar... Mas quando o senhor chega lá e escolhe o terreno, ali já é escolhido para ser a matriz. Ali já tinha o galpão, né, de madeira. Tá. Né? E ali não era ainda a matriz paroquial. Não, porque nós tínhamos a capela, do Detroit, tínhamos a Capela Sagrada Família, aí o Padre Beto deu a Capela Santa Rita e deu a Capela São Vicente de Paulo. As outras 2 comunidades a gente fez durante o processo, né? O Bom Jesus e o São Francisco. Sim. Então a paróquia começou com 4 comunidades, né? Sim. 4 comunidades. Aí nós escolhemos, por causa da situação territorial, aqueles 2 terrenos para que fosse matriz ali. Aí nós fizemos todo o trabalho para adquirir o 3º terreno, né? E assim por diante. Mas ali a posição era melhor, a gente poderia pensar numa igreja, numa casa. Né? Os primeiros projetos que a gente fez foi igreja com casa. Depois nós desistimos, porque só daria para fazer uma casa na parte de trás, uma casa com escada. Foi nesse período que o bispo dizia assim, olha, evite fazer casa com escada.
E podia ter elevador, hoje as paróquias todas têm Sim. elevador, mas na época era um luxo, né? Ter um elevador era muito caro. Então a gente desistiu. E eu achei, para até ficar mais tranquila essa parte da minha vida do dia a dia, ter a casa paroquial fora, né, ali do ambiente próximo à comunidade. Por quê? Porque as pessoas não sabem diferenciar, né, quando o padre está em casa, quando ele está na igreja. Né? E eu me lembro que quando a primeira casa que eu escolhi, todo dia tinha alguém lá procurando horário de missa, não sei mais o que lá, então eles não faziam essa diferenciação. Na primeira assembleia a gente bateu, olha, a casa do padre é casa do padre, só se for urgência, né? Porque eu saía para atender, para confessar, para dar bênção, para não ter mais o que lá, né? E aí, por isso aí a gente então, depois da Central das Flores, a gente foi para a Rua Brasília, que já era Jardim Ipanema. Depois do Jardim Ipanema, a gente foi para a casa que o Padre Agemiro deu. E como a casa que o Padre Agemiro deu era muito grande, nós vendemos para fazer o acabamento da parte de baixo do salão da Sagrada Família e fomos lá, financiamos a casa ali, na Leonardo Martins Neto, que já está dentro da paróquia São Benedito. Esse percurso aí, né, que a gente fez. Sim. Mas as primeiras pessoas que eu conheci foram Mércia, Joneide, Dona Rosa, e o seu Antenor, e o seu Aécio, que é falecido, né? Dona Marina. Seu Aécio e Dona Marina eram os coordenadores da comunidade. Né? Dona Marina que cuidava da economia e tudo mais. Por essas pessoas que eu conheci. Sim. Os outros eu já conheci. A Capela São Vicente, já porque no tempo que eu era lá do Guadalupe, já fazia parte. E a Santa Rita, a mesma coisa. Já conheci o povo de lá. E aí surge ali, né, todo o projeto de se mudar, né, o barracão para construir uma igreja mesmo. Antes eu ampliei o barracão, né? Sim. Porque nós fizemos a campanha para o terceiro terreno e a gente ampliou o barracão. Então esticamos ele, né? Fizemos uma parte toda de tijolo. E com aquela coisa, aquele linguição comprida, né? Era um barracão bem comprido e a salinha também do lado, não conseguia atender. Aí nós construímos 2 salas de catequese, um banheiro para homem e para mulher, em cima um quartinho para os vicentinos, né? E aí ficamos. Eu me lembro que ainda, então, a secretaria era onde era, porque o terreno ali tinha um escritório de imobiliária. Era uma imobiliária que tinha. Quando a gente comprou, o quartinho ficou lá. Então, esse quartinho fazia a sala de atendimento e secretaria. Antes de ir para lá, eu fiquei onde era a sacristia, até brincava, né? A sacristia era um cubículo onde eu atendia, onde a secretária atendia e onde a gente se trocava paramentava para ir para a missa. Então, era um cubículo. Né? Ficou muito tempo ali. Aí a gente passou para esse outro lugar, onde era a imobiliária, arrumamos e fiquei muito tempo ali. Eu me lembro que na Sagrada Família, quantas vezes a gente fez reunião debaixo da noite, da lua, né? Punha os bancos lá e fazia muitas vezes reunião, porque não tinha lugar, né? 2 salas de catequese, já tinha reunião, tinha uma coisa ou outra, e a gente colocava no tempo mesmo os bancos e fazia reunião ali, né? Porque às vezes a reunião com muita gente não dava nem para fazer na sala, né? Sim. Então, antes de pensar na igreja, a gente ampliou, né? Teve que ampliar, porque a demanda, a gente via quando chegou lá, o povo tinha muita sede, né? Parecia, era um povo todo de imigrantes, que eram nordestinos, mineiros, do Paraná, então eram muito religiosos, então juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque é uma das coisas que eu vejo que é um traço característico da Sagrada Família, né? Eles assumem mesmo fazer, né? Não é? A gente diz que tem que ser feito, é preciso fazer, e olha esse movimento, né? Então, lógico que tudo isso que a gente fez lá foi porque o povo abraçou as campanhas, né? Assim, muita vontade mesmo, né? Eu queria a igreja. Eu sempre falo muito isso, eu falo que eu tenho muito orgulho da paróquia que a gente tem lá, que é um povo muito aguerrido. Nossa, se não fosse isso, eu não conseguiria. Batalhador, né? Eu não conseguiria, né? Porque eu até falava isso para Dom Pedro um dia, que visitou a família Piloto lá, né? Que ele viu, ficou entusiasmado. Nós fizemos uma missa da família Piloto ali,
no Divinéia, naquela parte de baixo ali, do outro lado, uma parte que entra ali, perto daquele depósito Lobato, né, que entra ali, sabe? Na Sim. parte de baixo do Divinéia, não sei Sim, como é sim. que é o nome ali, né? Sabe? Porque o Divinéia você entra por aqui, mas tem uma rua na Estrada dos Casa, e você entra por um outro lado dele ali. São aquelas ruas onde morava o José. É isso, aquele pedaço ali, que até então era Divinéia também, todo aquele pedaço. Então foi lá numa casa que ele celebrou, né, a família Piloto. Eu dizia assim para ele, olha, eu sinceramente não faço nada, a gente pede e o povo faz. Aí ele dizia assim, mas o senhor é como um colar de pérolas, né? Se não é o fio que faz a ligação das pérolas, as pérolas se perdem, né? Ele dizia assim, brincando, né? Eu falava, é isso mesmo, né? A gente assume a proposta, idealiza, né? Trabalha junto com o povo e o povo assume mesmo, faz mesmo, né? Então, assim, o povo sempre foi muito motivado, nunca vi desmotivação ali do povo, né? Mesmo aquele período mais difícil, quando teve aquela crise econômica, muita gente ali, a maioria trabalha nas multinacionais, aquele povo lá falava, e agora? Todo mundo sendo mandado embora, o que vai ser, né? Porque a gente depende, o povo não tem dinheiro, não entra dinheiro, não entra coleta, não entra dízimo, e a gente precisa de tudo isso para continuar o nosso projeto de construção e tudo mais. Mas mesmo assim, nesse período mais de vacas magras, o povo sempre foi muito generoso em ajudar, Sim. de todas as maneiras. Era a próxima coisa que eu ia perguntar, assim, é uma pergunta difícil de se responder, mas eu ia perguntar quantos por cento o padre colocava aí na conta do povo e na conta do padre, acho que está respondido já. Eu fui muito, muito feliz, né, nesse aspecto aí, porque o povo assumiu comigo assim, para valer, né? Então, não houve dificuldade, né? Houve preocupação, né, mas a gente sabia que as demandas as pessoas iriam assumir, né? Sim. É aquela coisa, né? A igreja está nascendo, vamos ajudar, né? É uma alegria para todo mundo se alegrava vendo aquela igreja ser construída, né? O povo muito religioso, então isso era um elemento assim motivador muito grande, né? Sim. E aí, o senhor chega numa comunidade que é recém-criada ali, né, a saída da família e tudo mais, a gente, deixando um pouco de lado a construção da igreja templo, como que era para o padre, tão pouco tempo, né, de padre, teve que construir uma comunidade de gente também, né, porque são Sim, pessoas sim. diferentes, temperamentos diferentes, né, as culturas se chocam, né, e o povo tem que aprender a viver junto, em Ali comunidade, a batalhar junto, né. quando eu cheguei, a gente teve que começar do zero, né? Tinha algumas pessoas que já tinham experiência, mas era um povo que a gente foi tendo que aprender, que ensinar, né? Eu me lembro que uma das marcas registradas minhas eram as visitas. Visitava muita gente, visitava, abençoava casa, visitava doente, toda sexta-feira, né, eu fazia essas visitas, motivando, né, conhecendo as pessoas, quem eram, né, e atendendo, né? Eu até dizia para o padre que me ajuda aqui, olha, 21 anos que eu fiquei lá, dificilmente a gente via uma quinta, um sábado que eu deixava de atender confissão. Sempre era, né? Mesmo quando não precisava, eu estava lá atendendo. E sozinho. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, a catequese infantil tinha 400 crianças, né? A crisma, quase isso também. E eu tinha que confessar todo mundo sozinho. E aí entrava catequista, pais, né? Eu falava assim, não sei como é que eu conseguia, né? Hoje a gente se cansa, né? Porque, mas era aquela... as confissões de Quaresma e Semana Santa, que não tinham paróquias ali perto. Não tinha nem a paróquia dos Casas ali, São Benedito, nem do Batistini, Santo Antônio. A Assunção era longe. Sim. E o Alvarenga longe. Então esse povo todo fazia fila assim, ó. Igual, sabe, fila de emprego que não acaba, né? Oportunidade de emprego. Então eu olhava aquilo ali e eu falava, nossa, eu vou morrer, né? Porque era muita confusão, era muita confusão. Nessa época eu ainda atendia as comunidades, ia para a Capela Santa Rita, ia para a Capela São Vicente, né? E a Capela Menino Jesus,
Ainda atendi um período na Capela Menino Jesus, uma primeira sexta, todo ano, todo mês, né? Então, Sim, assim, eu foi lembro muito também. atendimento, muito, 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 muito. Então, nesse sentido, a gente foi conhecendo o povo e o povo foi estreitando os laços também, né? Então, isso ajudou bastante, né? O padre não é uma pessoa distante, é uma pessoa próxima. Então, eles foram ouvindo os apelos e me ajudando muito nesse sentido. Mas, assim, a gente estava cru, né? A gente sentiu o povo muito cru, a não ser com a piedade sempre muito ali destacada. Mas, assim, a gente teve que refazer tudo, liturgia, né, estudo bíblico, né, criar ministérios, catequistas e não sei mais o que lá. Então, foi todo um processo. Nisso eu não posso deixar de agradecer os seminaristas que passaram lá, que me ajudaram muito, né? Então, as lideranças que já existiam, né? Então, a gente teve lideranças ali formidáveis, né? Que me ajudou muito nesse processo todo, né? Então, foi um pouco assim, foi começando do nada mesmo, né? Literalmente falando, desde a estrutura paroquial e tinha um povo lá para ser Sim. trabalhado. Então, isso foi uma experiência assim formidável. O que foi mais difícil, padre? Montar a igreja a tempo ou a igreja povo? Eu penso assim, as duas são duas preocupações distintas, porque o povo com seus problemas, né? A gente encontra problema na comunidade. A comunidade é como uma escola infantil, né? A gente vê certas posturas, certos desentendimentos, certas intrigas, que é complicado, né? E você tem que mediar tudo isso, você tem que pôr panos quentes, tem que ensinar. Então, são coisas do arco da velha. Lidar com isso não tira a paciência da gente, né? Então, há muita imaturidade no relacionamento, muita briga, muita disputa, né? E isso tudo, de alguma forma, vai trazendo também um cansaço para você, né? Agora, a igreja, lógico, eu pensava assim, olha, a primeira coisa que eu pensei foi criar uma comissão de construção. Nós criamos, não existia nem esse negócio ainda de conselho, como a gente tem hoje, né? O CAEP, como a gente tem hoje. Então, nós criamos uma comissão, tudo na ata, toda reunião, e a gente disse assim, o que vocês querem? Uma igrejinha pequena, daqui a 10 anos não vai caber, vai ter que derrubar, ou a gente pensa numa igreja grande, né? E todo mundo falou, não, padrão, se é para construir, vamos construir uma igreja grande. Então, nós fizemos vários projetos, e a gente queria construir uma igreja que fosse funcional e que pudesse usar o máximo dos 3 terrenos que a gente tinha, né? Nessa época também teve o problema da penhora, porque ali quando eu cheguei, eu tive que lidar com esse problema. Os 2 terrenos que tinham sido comprados por um grupo de paroquianos que era do ECC, e que, a princípio, eles não tinham pedido as certidões negativas do vendedor. Então, a gente comprou, foi registrado no cartório, depois o cartório tinha uma penhora desse dono, né? E aí o cartório tinha uma penhora, era do Banco Bradesco, ele não pagou uma dívida que tinha com o Bradesco piorou os 2 terrenos que a gente tinha já na fase da construção. Aí eu fiquei doido, né? A gente recorreu de um jeito ou de outro para os nossos advogados, a coisa foi, né? Aí nós compramos outro terreno que estava desimpedido, mas a gente não conseguia regularizar isso por causa da penhora. Então eu até falava com o padre Everton, porque como já passaram 25 anos, passou mais de 20 anos, vai para uso capião, né? Para regularizar o que a gente tem lá. Eu, sinceramente, eu não sabia. Qualquer hora o banco ia... Falei, a gente se acorrenta aqui no portão, na árvore que tinha lá. Vocês podem me acorrentar nessa árvore e chamar, né, a televisão, porque eu não vou sair daqui, né? Porque, nossa, depois de tanto tempo, né? E ingenuamente as pessoas compraram de um grileiro, que vendeu muita coisa ali também. Sim. E que, assim, ele vendia, mas ele tinha essas dívidas todas, né? E usava os bens que tinha como garantia, e aí, né, aconteceu essa coisa aí. A gente correu atrás de um, de outro, de advogado. Então, eu passei muitas noites sem dormir, preocupado. E como é que eu vou explicar para o povo isso, né? Eles compraram, fizeram campanha, né? Como é que eles vão entender isso? Então, lógico, eu dividi isso numa comissão de pessoas para a gente trabalhar, porque para eu carregar esse problema sozinho, não ia conseguir, de jeito nenhum, né? Então, esses desgastes todos foram muito difíceis, né, no começo. Então, lógico, o povo muito difícil da gente, algumas situações da gente contornar,
essas intrigas desgastam a gente, né? Essas disputas, né? Isso nunca vai acabar. Sim. Isso desde o tempo de Jesus até as comunidades paulinas, até a nossa comunidade hoje. E essa preocupação, logo no começo, com essa questão da penhora, uma grande preocupação. Mas a igreja, a gente não tinha pressa, né? Mesmo porque a gente não ia conseguir uma construtora, uma coisa assim, e a gente ia ter que fazer por fase, né? Porque a grande preocupação é assim, como é que a gente vai construir e celebrar ao mesmo tempo e continuar? Então, você veja, Trabalhos, né? nós primeiro escavamos uma parte, começamos a construção e o barraco estava lá ainda, né? O L. Quando a gente fez a primeira construção, nós derrubamos o L e aí construímos um barraco em cima. Você lembra dessa fase? Lembro. Um barraco imenso que a gente construiu em cima do salão que tem hoje. E ali nós fazíamos atividade pastoral, sala de catequese, tinha um salãozinho, né? Tinha cozinha, tinha tudo ali. Muito tempo. Tudo. Aí quando nós escavamos o L e começamos a fazer as salas ali, ainda no rústico, a gente derrubou a parte de madeira, não derrubou enquanto não se levantou as paredes laterais, já derrubamos ela por último. E aí a gente começou a usar as salas rústicas, né? Eu me lembro que a catequese era no rústico, era no tijolo, era na terra ainda, né? Foi um momento bem difícil, mas estava bem melhor, né? Sim. Porque a gente já sonhava com lugar, né? As quermesses a gente fazia lá em cima, né? Depois que derrubou, me lembro que quando derrubou a parte de madeira, estava só as paredes levantadas, a gente fazia quermesse em cima, onde é hoje a igreja. Sim. Depois que fez a primeira parte da igreja e cobriu, a gente fez muitas quermesses lá dentro, uma parte da igreja coberta, porque não tinha lugar, né? Para fazer. E quando a gente fazia quermesse, era no estacionamento. Era uma quermesse muito movimentada, bem cheia mesmo. Tinha muita coisa lá no estacionamento, né? Eu lembro, tinha aquele bingo do boi, eu lembro sempre do bingo do boi. Essa foi uma campanha à parte. Que a minha irmã ganhou. Né? Ela ganhou meio boi. Eu lembro dessa história, que ela ganhou meio boi, e aí ela ligou em casa pro meu falecido pai subir lá na igreja, que ela tinha ganho meio boi. E aí, na conversa lá do prêmio, essa história é muito engraçada, falaram para ela e para outra moça que tinha ganho com ela, né? Olha, o boi custa tanto. A gente vai dividir o dinheiro entre vocês duas e leva o boi embora de novo. E a moça queria meio boi. Ai, meu Deus. Ela queria... Vamos chamar um açougueiro. Ela queria meio boi e a minha irmã, não, me dá esse dinheiro aqui, que vai ajudar muito em casa. Eu vou fazer o que com ele? Exatamente, né? A gente me lembra desse bingo do boi, né? Foi até o Orlando Morando que doou esse boi pra gente, né? E teve o boi no rolete também, né? Sim. Que foi lá no ginásio, o pessoal da Estância ficou lá a noite inteira rodopiando aquele boi. Né? Mas assim, muitos eventos, né? A gente fez muita coisa. E antes de mim, eles também fizeram muitos eventos, né? O seu tenor relatava, tantos eventos, porque a gente pensa assim, a comunidade começou quando? Bem antes de mim. Sim. Porque encontro de casais motivados para ter um lugar, aliás, Sagrada Família é por causa do encontro de casais, né? Eles, quando esse pessoal mais antigo estava por ali, eles tinham 3 lugares, no livro é relatado isso, onde se celebrava. Um lugar era na casa da Dona Marina, outra casa era num paroquiano lá no Ipanema, e outro lugar onde é na Merce, no Salão da Merce. 3 lugares. Né? Então eles se reuniram e disseram assim, vamos comprar um terreno e vamos fazer um lugar para celebrar. Muito parecido com a história da Menino Jesus, né? Pois é, Seu Nelson, lá um povo e rezava o terço nas casas, até conseguir o terreno, né? Uma parte. E era a mesma coisa, né? Arrecadando de porta em porta com o povo. Exatamente. Eles falam que o seu Nelson fazia muito leilão, fazia um leilão da macarronada, do frango assado. O seu Nelson tinha relatos ali formidáveis, né? Desse tempo que começou ali. E eles se juntaram e fizeram muitos eventos para comprar os terrenos ali. Né? Então eles trabalharam no chão de terra ali, muita coisa. Né? Então eu também tenho um relato de bastante experiência, né? E quando eu cheguei, nós continuamos nessa esteira aí para fazer também esses eventos que eles já faziam. Né? Eu me lembro que teve uma época que a gente tinha uma barraca do pastel fixa, né? Sim. E as pastorais, cada pastoral assumia. Nossa, aqui eu falo, pessoal, se a gente montasse uma barraca do pastel, toda pastoral ia ter um data show, ia ter uma televisão,
né? Continua, viu? O pastel ainda está lá, todo porque de dinheirinho só que vai juntando. Agora não é mais uma barraca, agora é o cantinho do pastel. pastel. Eu vi lá. Mas a gente ainda está lá, as pastorais revezando todo mundo. Então, voltando à sua pergunta, né? O que foi mais difícil? Eu não saberia dizer, né? Eu acho que uma coisa se juntava a outra, né? Não dava para separar. Mas, assim, essas coisas de desavença e tudo mais, isso, né? A gente tentava levar e administrar da melhor maneira possível. Sim. Eu nunca fui um padre que gostava de dizer, olha, você não vai participar mais, não quero você na paróquia, nunca falei isso, né? Sim. Mas tive, assim, que dar alguns puxões de orelha que foram quase isso, né? Então, não vou tirar, a gente não pode dizer para a pessoa, não venha mais, você está proibido de vir nessa comunidade, né? Mas eu já tirei ministério, me lembro que a Capela Bom Jesus, uma vez, eu tive que suspender tudo que acontecia lá por causa de um conflito entre eles e ninguém se acertava. E aí eu falei, então tá todo mundo suspenso, aqui só vai ter celebração agora. E então, e situações assim, né? Mas nunca fui de expulsar, de mandar embora. Sim. Né? Porque assim, eu sempre fui muito cordial nesse aspecto aí. E sempre ponderei para a reconciliação sempre. Né? Mas não foi fácil não. Né? Então me custou alguns cabelos que caíram nesse período aí, e essa preocupação com essa penhora, isso foi muito preocupante, muito, né? Mas, enfim. É uma história que não chegou na comunidade no geral, assim, não chegou nós chegamos a fazer um barulho entre a comunidade. Quando ela se tornou uma preocupação grande, que a gente achou que ia perder, eu me lembro que eu lancei num dos nossos boletins, que era ainda a folha ao Marcos dobrado, o memorial descritivo do problema. Olha, que foi assim, quando a gente tinha os dois terrenos lá, eu pedi para um agrimensor fazer a medida. Um topógrafo, né? Ele foi lá, mediu tudo e falou assim, padre, aqui tem metros a mais, né? Eu falei assim, mas por quê? Talvez porque aqui seja uma esquina, né? Ou pode ser que algum desses vizinhos do senhor, né, tenha construído e esquecido. Então, nós juntamos todos os vizinhos e perguntamos, você sente falta de alguma metragem das casas de vocês? Todas aquelas casas de trás, a padaria, eles relataram não. Né? Então, o que a gente tinha que fazer? O advogado falou, então vocês vão à prefeitura e vocês fazem um documento para anexar essa parte, regularizar. Essa parte. Mas quando a gente fez isso lá, a gente notou nas matrículas uma penhora, que a gente só ia saber se um dia fosse atrás dessas matrículas. Sim. Né? Ou se o banco executasse. Né? Ou se o banco executasse, mas ninguém nem sabia. Né? O banco ia atrás do antigo dono. Sim. Né? Sim. E aí foi que a gente viu esse negócio. Então, a partir daí, a gente não tinha ainda, a diocese ainda não tinha um escritório de advocacia. A gente foi atrás de tudo, né? Junto à prefeitura, que é lá. Então, foi feito um trabalho. Depois que eu vi que a coisa ia pesar, eu falei, não, a comunidade tem que saber, né? Não vou. Então, nós fizemos um relatório, um boletim, explicamos numa assembleia também. Da assembleia, eu me lembro. E a gente lançou esse panfleto aí. Mas todo mundo ficou também, eu falei, você tem que partilhar. Não é culpa de ninguém, foi uma ingenuidade aí que aconteceu, né? Uma falta de preparo. Que os advogados diziam isso, né? Foi uma inconsistência. Você vai lá, você compra, você vai lá, registra o cara que usou de má fé. Sim. Que ele não disse que tinha uma penhora também, né? Hoje, por exemplo, o cartório não registraria. Exato. Um novo dono. O que aconteceu? A penhora, o banco requisitou isso no dia seguinte. Então, quando ele foi registrar, não tinha nada na matrícula. Entendi. No outro dia já estava lá o registro. Ele falou assim, olha, foi questão de 2, 3 dias e foi lá e registrou na matrícula. Eu falei, mas e aí? Ele já vendeu uma coisa que estava penhorada. Mas não estava na matrícula, já estava penhorada, né? Ele tinha que ter avisado, ele usou de má fé. Sim. E aí nós corremos atrás desse homem, feito doido, né? Caçamos ele para tudo que era lado. Tal de Pedro, sabe? Ele já era grileiro ali da região. Pior que todos os terrenos ali para baixo, que eram dele, ele vendeu também nessas circunstâncias. Né? E as pessoas, como essa área de manancial nunca ia regularizar, as pessoas nunca iam atrás de matrícula, né? Para saber como estava. Porque nunca ia ter uma escritura, né? Então, mas nós precisávamos de uma escritura pela mitra, né? Foi quando a gente foi atrás disso. E aí viu essa questão.
já tínhamos 2 escrituras, queríamos juntar tudo e fazer uma só. E aí o topógrafo fez a medida lá direitinho, mas aí foi dureza, né? Foi uma dureza, né? A gente correu atrás das pessoas que compraram, elas também não sabiam, passavam para um para outro, ficaram assustados achando que eu ia cobrar, né? Enfim. Mas foi muito difícil, foi um período assim muito difícil. E a gente foi levando, então o que nós pensávamos? Vamos construindo, né? Vamos construir. Se um dia vier aqui, a gente fala enquanto igreja, faz um, né? Um barraco aí, sei lá, um movimento, porque ó, o Banco Bradesco, né, quer tomar o terreno, a igreja já está aqui, então vai ter que ter um acordo. A gente achava que ia ter esse acordo. Então isso aí foi durante 20 anos, né, 21 anos, e a gente até se esqueceu durante um período. Né? Sim. Aí quando começou o escritório de advocacia da Mitra, a gente passou para elas essa questão. Então foi tramitando, foi acompanhando. E aí a doutora Rosana hoje, ela fala, não, agora eu uso capião, não vieram reivindicar. Né? Sim. Mas enfim, foi assim o começo tumultuado nesse aspecto. Sim. E como que é, padre, a gente já está indo aqui para o nosso final, como que é hoje para o senhor, quando o senhor nos visita, né, às vezes que o senhor nos visitou, ver a igreja pronta? Qual que é o sentimento, sabendo que ali, grande parte, né, a maior parte ali dessa obra foi uma comunidade ali guiada pelas suas mãos, né? Como que é, professor? É um sentimento hoje? Assim vamos dizer, serviço cumprido, né? Pelo menos da minha parte. Eu sei que a igreja, ela nunca acaba, né? Aqui, por exemplo, essa igreja, ela tem 70 anos. Não tem um dia que não tem uma goteira, que não tem uma telha para trocar. O padre Beto, quando ele chegou, quando eu cheguei, ele saiu, ele falou, aqui a igreja é assim, todo dia tem uma manutenção. Porque aqui é grande, né? Então, assim, a gente nunca acaba, arruma uma coisa, desarruma outra. Então, a igreja nunca acaba de construir, mas do jeito que ela está agora, né, acabadinha, bonitinha, né, lógico que é um motivo de orgulho, né, a gente olha para aquele período de mais de 20 anos atrás, e a gente vê como a gente começou, né, e eu pensava comigo, eu falava, vai chegar um dia que isso aqui vai estar construído, vai ser bonito, né, a gente vai ter uma bela recordação do que era, né, e de fato chegou, né. Eu acho que o padre Everton foi fantástico no trabalho de acabamento, né? Eu tinha por fazer, muito caprichoso, né? Muito dedicado também. E a gente olha aquilo ali e a gente vê missão cumprida. E a igreja que foi construída hoje, a igreja como está lá, foi aquela que eu dizia na homilia do Tríduo, que eu imaginei mesmo, né? A gente imaginava assim, nos nossos sonhos e nas nossas orações, a igreja ali daquele jeito ali, né? Espero que ela fique em pé aí por 50 anos, né? o arquiteto engenheiro falou, padre, 50 anos, depois começa as manutenções. Então mas é uma realização, né? Ao mesmo tempo que eu passei minha vida está ali também, né? A gente pensa assim, né? A vida está ali, a vida de muita gente está ali. E isso é interessante. Então não tem como se desligar. Eu brinco, né? Mas às vezes é por aí mesmo. Eu digo assim, eu tenho que me afastar um pouco para que o padre também ele dê um pouco o seu jeito ali, a sua maneira de ser, ele também trabalhe isso na igreja. Senão ela fica muito impregnada do que eu era. E lógico, né? Eu não quero ser esquecido, mas é um outro momento, né? Que tem que ser vivido, né? Então a gente passa para a história, ela é uma história bonita, mas eu acho que tem que seguir em frente. Na medida que eu dizia isso quando eu saí de lá, eu vou para um lugar próximo daqui, então não quero ninguém lá. Vocês fiquem aqui com o padre de vocês, né? Porque ainda vem muita gente aqui conversar, confessar, não sei mais o que lá. Eu não ligo, né? Mas eu acho assim que é bom que eu me afaste mesmo para que o padre tenha uma autonomia lá, para não ficar aquela sombra, né, do padre antigo, que eu não gostaria se eu estivesse no lugar dele, entendeu? Então, é isso. Então, eu acho que a gente tem que se desvencilhar. Por isso, às vezes, a pessoa convida, eu digo, não vou, deixa para outro momento. Eu fiz um contrato com o padre Everton de ficar pelo menos 6 anos sem mim aqui. Né?
ou para fazer um batizado, ou um casamento, eu digo, gente, não, então venham para cá, se for o caso, porque eu gostaria mesmo de me afastar, para dar esse espaço para o padre falar, né? Eu acho que é justo. Para que a né? igreja tenha a vida dele também, exatamente, né? que ele ponha o perfil dele ali, o rumo dele, como de fato ele está fazendo. Né? Sim. Senão a coisa fica assim, né? Fica um pé lá, outro cá, e isso não é bom. Eu tenho uma relação afetiva com as pessoas, né? Isso é problemático, né? Senão as pessoas começam a comparar, não sei mais o que lá. Vi as pessoas nascerem, né? Acompanhei, casei, batizei os filhos delas, né? Então todo esse processo cria um laço afetivo em família mesmo, sagrado família mesmo. Sim. Então, mas eu digo assim, vocês têm que tocar o barco aí e ajudar o padre, né? Senão fica aquela coisa. E tem que desgrudar mesmo, né? Senão a gente cria um relacionamento muito pegajoso e acho que isso não dá muito certo. A gente tem que assumir os desafios que virão com esse outro padre ou esses outros padres, né? Tem que ser desse jeito. Acho que é como um pai mesmo, né? Que criou agora, né? Agora os filhos sigam a vida, né? Então, quando eu falo isso, eu falo justamente para preservar até essa questão aí, para não ficar. Porque também acho que não é muito certo para ficar indo e voltando para o lugar de onde veio, né? Senão parece que ele não saiu. Eu saí de lá, agora é outra comunidade. É verdade. Agora é outra. E essa comunidade é extremamente o oposto, né? É diferente, é uma comunidade urbana, né? É uma comunidade que tem um outro perfil econômico, é uma comunidade de passagem. Como ela é urbana, já foi um tempo que ela era mais, vamos dizer assim, onde as famílias estavam mais próximas, né? As famílias mais antigas se foram. E essa geração que vem é uma geração que fica, né? Mas não tem aquele entusiasmo dos primeiros. Sim. Né? Eu digo assim, a São João Batista é uma comunidade já urbana, né? Com os seus desafios. Aqui é um outro desafio que a gente tem que imaginar, de trazer o povo para a comunidade, de pôr o povo também para abraçar o serviço, né? Um desafio diferenciado. Quando eu vim para cá, eu sabia disso também, né? Seria uma outra realidade, mas eu queria mesmo experimentar essa outra realidade também. Né? Sim. Mas é um povo aqui tal e qual, é ótimo, é bom de se trabalhar, é um povo que ajuda muito nos mesmos conflitos, é um povo piedoso, né? Eu amo essa comunidade também, do mesmo jeito que amava, que amam, né? Amava não, que amam a Sagrada Família, então, e as comunidades todas, né? Então, nesse sentido, aqui, o desafio é diferenciado, mas os conflitos, os problemas são os mesmos, a perspectiva também é a mesma, e haja gás também, né? Haja gás também, porque a gente vai envelhecendo e a gente perde um pouco da dinâmica, do entusiasmo, mas vamos tocando barco. Tá certo. Padre, para a gente encerrar aqui, uma última coisa. Eu mandei hoje lá em alguns grupos das pastorais que ia vir aqui hoje, né? E falei pro pessoal me mandar pergunta que eu escolhi uma delas para fazer pro padre. E teve uma pergunta que a gente recebeu que eu achei muito boa. E a pessoa perguntou assim: durante todos esses anos, a nossa comunidade tem uma visão do padre de um grande pastor, um grande paizão mesmo, que esteve ele junto com a gente, caminhava ali de mão dada, né? E puxava a orelha quando precisava, mas estava sempre ali passando a mão na cabeça também da comunidade, ajudando muito. Em todos esses anos, teve algum momento que o padre se sentiu ali cansado mesmo, humanamente, né? Cansado da missão. E como foi isso? O cansaço sempre existe, né? Porque a demanda, a procura, né? Assim, é um padre e para muita gente, mas você, talvez, ou vocês, não pensam assim. Você pensa, o padre é para mim, né? Então, assim, eu dava muita atenção para um e para o outro. Então, você é sugado, né? Você é sugado e puxado de todos os lados, cansa um pouco, né? E eu dei o melhor de mim, mas isso sempre cansa, né? Porque a gente quer atender todo mundo, quer estar presente. E eu fico chateado quando eu não consigo, né, ali atender essa demanda e tudo mais. Então, lógico que a gente cansa porque é muita coisa para fazer. Aqui também eu me canso muito, né? Não só por causa da idade já,
Mas porque a demanda ali, se você for abraçar tudo que tem para fazer, você fica louco, né? Visitas, por exemplo, né? Por isso, a gente criou uma estrutura pastoral, de ministérios, de celebração, né? Porque parece que não, mas essas coisas todas desgastam muito, né? O problema afetivo, emocional, você lidar com o problema do outro, né? Você atender o outro nas suas necessidades, nos seus conflitos, isso você, de tanta solidariedade, né? Tanto você se encontrar também piedosamente e sentir compaixão, isso te suga, né? Então, você fica moído. Eu me lembro que nas confissões, nos atendimentos, né, você saía, de fato, assim, esgotado, porque a questão emocional é grande, né? É grande. Então, lidar com essas situações todas desgasta muita gente. Mas fiz sempre com muito amor. E eu acho que a atitude do padre é essa, né? O padre também não pode ficar indiferente, né? Se a pessoa vem lá com caso de separação, com um filho que está preso, a questão de desemprego, você incorpora tudo isso também na sua vida, né? Nem sempre você consegue uma resposta, mas você reza, mas você conhece, eu conheci você, né, e aconteceu isso com você. Como não se identificar com o seu sofrimento? Então, lógico que isso traz um desgaste, um bom desgaste, mas traz, né? A gente é de carne e osso também. Então, assim, a demanda era muito gigantesca lá, né? Para um padre só. Até hoje tem gente que pergunta, mas o senhor ficou lá com todas essas comunidades sozinho, o tempo todo? Eu falei, sozinho, né? Eu e a comunidade. Por isso a gente criou um corpo ministerial, deu liderança para os leigos, tornou eles protagonistas, porque também se não fosse esse, eu não conseguiria, né? Celebrar, atender o sacramento e tudo mais. Além dos trabalhos da diocese, que a gente, né? Nesse período que eu estava lá, eu fui assessor da PJ, eu fui dos bens culturais, eu fiquei 7 anos na ABC de Tudo. Tudo isso demandava tempo, além daquilo que a gente fazia. Sim. Dei aula, né? E outras tantas coisas que a gente fez. Então, lidar com tudo isso, lógico que esgota, né? Eu cheguei às raias ali de uma depressão, porque acho que nem tempo para isso tinha. Porque, assim, a gente via o ano corrido, né? Era uma coisa atrás da outra, assim. Né? Eu me lembro que uma vez até vocês fizeram uma encenação no final do ano, lá no Menino Jesus, você estava junto. Aí você falava assim, pois é, o ano está acabando, né? Nossa, mas já tem coisa já o ano que vem programado para fazer. Eu sempre pensava assim, está acabando o ano, está começando o outro. Será que eu vou ter pique? Porque a demanda era grande. Eu acho que foi uma encenação de intronização da pasta. Não me lembro o que da foi. Da pasta pastoral. Mas assim, se você ficar projetando tudo isso, você fica louco, né? Porque a gente fala assim, tá chegando o final do ano, tá chegando as férias. Eu me lembro que eu ficava, mês de janeiro, por exemplo, era o mês corrido para fazer pasta. Fevereiro chegava o rebanhão, foi cerco de Jericó. E eu me lembro que eu confeccionei essa pasta sozinho. Eu e o Luiz me ajudava um pouco. Depois as meninas montavam da secretaria. Nossa, era muito trabalho, né? Para trazer esse montante, cruzar a informação, ligar para um, para outro. Essas pastas foram feitas artesanalmente, né? Nossa, que trabalho que dava no começo do mês de janeiro. Meu Deus do céu. Então não dava tempo nem de descansar direito. E a pastoral atrasava para entregar o calendário. Havia esses atrasos, né? Então, assim, nesse sentido, foram momentos difíceis, mas foi todo o processo, né? Mas tinha momentos de muita alegria, de convivência, né? De descanso, porque descanso precisa também, né? Então a gente tentava contrabalancear, mas o desgaste era grande. Mas eu fazia isso com muita alegria, porque também eu sentia uma compaixão assim, de pastor mesmo, né? Sabendo que aquele povo era sedento, né? E eu era o único padre ali para atender, para correr atrás, né? E tanto é que os nossos projetos, a família piloto, era um sonho meu, né? De que a gente queria setorizar para atender melhor, para correr atrás das demandas, né? Para correr atrás de gente que não tinha o sacramento, né? Quantos sacramentos a gente não fez, gente atrasada, passou o tempo, né? Quanta coisa a gente não fez. Sim. A partir da família piloto, né? Que foi uma necessidade agora do documento de Aparecida, mas que desde que a igreja é igreja, eu me lembro que tinha esse trabalho de setorização das comunidades de base e tudo mais, né? Uma roupagem nova que foi feita, mas a gente pôs todo mundo para trabalhar, né? Deu muito certo, né, nesse sentido. Então,
assim, muito peso, muito cansaço, mas o povo sempre me apoiando e ajudando, né? Porque se fosse realmente sozinho, não daria conta. Né? E pode ter certeza, nesses anos todos, né, o que eu mais fiz foi atender o povo, né? Foi fazer visita, nossa, É. muita. Né? E os trabalhos de todas as comunidades, Capela Menino Jesus, sempre com muito evento, muita coisa, né? E sempre dinâmica, né? Então, Nossa Senhora Aparecida, era muita coisa mesmo. Então, eu olho para trás e eu falo, como é que eu consegui? Né? A graça de Deus e o apoio do povo todo, né? E assim, muito novo, com pique, com anseio, com a necessidade de fazer, porque tem que fazer, tem que dar conta disso, né? E lógico, que muita coisa, eu me lembro que Dom Décio falava, né? Dom Décio uma vez fez a visita pastoral a Guadalupe, ele dizia assim, ele olhava e falava, nossa, que imensa multidão de casa de pessoas, quem é que vai atender tudo isso? Eu falava, olha, a gente atende quem dá para atender, o resto a gente encomenda para Deus, porque humanamente a gente não consegue, que é muita gente, né? Muita gente não consegue. De fato foi assim durante esses anos todos, mas foi assim, um trabalho assim que eu tenho que agradecer muito a Deus, porque me trouxe muita alegria, né? E me moldou como padre que eu sou hoje, né? Essa preocupação de visitar, de correr atrás. Hoje eu tenho, né? Eu me sinto mal quando eu não consigo visitar um doente, quando eu não consigo visitar uma família. Né? Então, faço isso mesmo ali, né? Uma coisa do coração mesmo. Sim. Bom, a gente vai chegando aqui no final desse papo, padre. Então eu queria deixar, antes da gente finalizar, eu queria deixar um agradecimento em nome de toda a nossa paróquia por todos esses anos de profunda doação que o senhor teve, por toda essa construção dessa comunidade, né? E aí eu não falo só da igreja de Pedra, eu falo da comunidade mesmo, um povo que hoje eu estava domingo gravando com algumas pessoas na Capela São Vicente, elas falaram que quando a capela saiu lá da paróquia, que o padre novo chegou lá para eles e foi conhecer, e eles diziam com muito orgulho, lembrando do padre do senhor, falando que quando o padre chegou lá, ele dizia para eles que aquela capela estava pronta para ser uma paróquia, porque as pessoas estavam prontas, formadas, preparadas para seguir os desafios. E foi assim, né? Todas elas, né? Você vê que a Capela Menino Jesus uma estrutura fantástica, né? De Sim. pessoas, de gente para trabalhar. A Capela Bom Jesus, a mais pequenina, também um povo animado, animadíssimo, né? A gente lembra de pessoas como o seu Manuel, que foi embora, que não está mais lá, que já morreu, né? Aquele homem, quantos mutirões ele não, né? A gente olha a Capela Santa Rita também, pequenina, mas valente, sempre muito valente. Guerreiro demais. Né? Guerreiro demais, quanta coisa a gente não fez. A Capela São Vicente, aquele povo em comunhão com o asilo lá, aquela, né, também um povo que abraçou muita coisa, a reforma, todo esse trabalho aí. Quantas quermesses lá também, que foi feito quermesse. Sim. E a Capela São Francisco, a mais nova, né? Que também se ajeitou direitinho, primeiro fez o espaço, né? O bonito que é a Capela São Francisco, ela já começou com a capela pronta, né? Foi uma dedicação tão grande, né? Mas, e depois foi se estruturando também, ali precisava de uma referência, né? Sim. Uma capela muito humilde, um povo assim, muito sedento também, né? Quantas visitas eu não fiz no Divinéia, né? Quantas visitas eu me lembro ali, né? Daquele povo, nossa, só por Deus, né? Então, é um povo muito animado, né? Nossa, então, recíproco agradecimento a todas essas comunidades, porque elas sempre me deram esse respaldo, né? Senão eu não poderia fazer nada. Sim. Então, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui, melhor? Que o senhor deixasse uma mensagem aqui, então, para esse aniversário, para esses 25 anos da nossa paróquia. Agora, no finalzinho do mês, a gente também tem 40 anos da capela, né? Olha, do Menino Jesus, que a gente também vai comemorar. E esse jubileu de 25 anos da nossa paróquia, eu queria deixar uma mensagem para a nossa comunidade. Então, eu penso assim que a celebração de aniversário de criação é sempre um momento onde a gente retoma a nossa história, a nossa raiz, né? E aí
é que está a força, quando a gente faz a memória dos momentos primordiais aí da comunidade, a gente percebe a força que teve e que tem essa comunidade. Então, essa comunidade ela tem um jeito próprio de ser, uma valentia, que as gerações novas têm que abraçar também, aprender com os desafios novos que virão. O nosso desafio foi construir, foi edificar a comunidade, e agora que essas comunidades estão mais ou menos organizadas, agora outros desafios de evangelização virão, mas não se esquecer, né, de todo esse povo que veio antes, e a gente honra todos esses na memória, assumindo de onde eles terminaram ali, né, a sua caminhada. E isso é bonito, né, honrar, para que a gente continue animados, honrar essa memória. Então, celebrar, destacar esse empenho e assumi-lo, né, trazendo essa memória e atualizando essa memória nos desafios que vão vindo, então, na vida da evangelização. Então, meus parabéns ao Padre Everton, ao Padre Cauê, a toda a comunidade das lideranças, por esse momento. É um momento de muita alegria, de muito júbilo. Vocês merecem essa festa, assim como a Capela Menino Jesus também. É um momento de festejar, né? Porque a gente tem que se alegrar por tudo aquilo que foi feito, e essa alegria ela tem que ser a esperança de tudo aquilo que vai ser feito ainda no futuro dessas comunidades. Essas gerações com seus desafios, que não são poucos, elas precisam ser acolhidas, precisam ser trabalhadas também, então que esse empenho se mantenha, né? Que o sangue que corre nas gerações novas, nas veias das gerações novas, possa então ser mesmo esse sangue que fez tudo começar um dia como um sonho, um projeto, um ideal, um desejo, e que hoje a gente comemora concretamente como fruto, né, de tudo isso que vai sendo celebrado agora. Então, Deus abençoe sempre mais esse empenho, essa dedicação. Ajudem o padre de vocês, como vocês me ajudaram, porque eu tenho certeza que o padre precisa disso, né? Precisa de muito dessa colaboração, desse incentivo, e isso ajuda muito, é um combustível formidável, né? O incentivo de ver que a comunidade ela trabalha. E eu digo assim, por mais que a gente seja diferente, nós temos que olhar sempre na mesma direção. Então, todo mundo olhando na mesma direção é sempre um jeito bom de trabalhar as diferenças, né, para que a gente, então, possa somar essas forças todas e conseguir muitas coisas ainda que virão. Então, que a gente celebre muitos e muitos anos a memória desses momentos. Parabéns. Obrigado, Padre. Queria mais uma vez agradecer a você ter topado esse papo com a gente. Foi muito legal. Eu estou muito feliz de estar gravando esse conteúdo hoje. Não sou só eu, vocês que estão assistindo aí. Nunca fiz isso, mas eu vou mostrar para vocês hoje aqui que tem bastidores, pessoal, né? Aqui. Está muito feliz de estar assistindo aqui hoje de camarote com a gente. Então, fica aqui o nosso agradecimento, Padre. Muito obrigado. Obrigado, bom festejo para vocês. Que Deus abençoe e voltem sempre, né? Então, vocês são sempre bem-vindos aqui. E todas as vezes que vierem aqui, a gente vai, né, aí fazer esse momento de memória, né, saudosista, né? Porque isso fica no coração da gente, né, como uma coisa que marca, né? Então, espero que venham de novo, né, para a gente conversar mais um pouquinho. Viremos com certeza. Terá episódio 2, então, aí. Pode será. E a você que nos assistiu, então, muito obrigado por ter ficado aqui até agora com a gente, participando desse papo. Espalhe esse vídeo para sua pastoral, para sua família, para os seus amigos. Sigam aí as redes sociais da nossa comunidade, sigam as redes sociais aqui da Paróquia São João Batista também, do Padre Paulo, para ficar por dentro também dos nossos eventos, dos nossos festejos, tudo aquilo que as duas paróquias vão proporcionar para vocês aí durante todos os próximos meses e anos, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.